O programa de hoje abre uma série com a presença das mulheres, especialmente as magistradas, no mês internacional que as homenageia. Quais são os desafios delas no Poder Judiciário, que é tido como mais tradicional? Há uma vocação crescente das mulheres para o campo do direito? Esses são os principais temas do pensamento jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Abrindo a série, nós vamos conversar com a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Mariângela Meyer Pires Faleiro. Ela é magistrada há 30 anos e já passou por 4 comarcas: Cláudio, Abaeté, Formiga e Belo Horizonte, onde está há 21 anos, dos quais 8 como desembargadora. Doutora Mariângela, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Uma satisfação. Obrigado. Nós teremos então o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não temos, por enquanto, o quadro Pensamento Universitário, porque os estudantes ainda estão voltando de férias. Muito bem, doutora Mariângela. Nosso tema, então, é a presença da mulher nesse campo do direito, né? Qual que é a razão do crescimento da presença da mulher, tanto no judiciário e nos demais campos do direito? É uma vocação ou seria a expansão feminina que acontece em todas as áreas? Olha, eu diria que, de repente, a gente vê uma evolução e um crescimento muito grande da mulher no campo do trabalho. A gente tem visto que, lá no início, a mulher ela foi obrigada a assumir as tarefas que eram até então só dos homens, porque foi necessário que ela, depois da Segunda Guerra Mundial, as baixas que foram dadas e tudo, ela começou a assumir uma função que não seria só dela. E essa função que não seria só dela, que era dos homens de antes, ela começou a assumir com uma seriedade muito grande e a partir daí ela começou a provar que ela era capaz. Então essa chegada da mulher, ela é uma espécie de rompimento de barreiras, é uma espécie de quebra de paradigmas, né? No sentido de que eu também sou capaz, eu também dou conta, e isso então foi crescendo com o tempo. E eu diria que a princípio o motivo foi esse, mas com o passar do tempo, outras mulheres que não tinham qualquer tipo de problema viram que também seriam capazes. Elas começaram, então, a se inscrever para trabalhar nas empresas, nas indústrias. Foram deixando seus filhos com outras pessoas e foram deixando uma casa para poder arregaçar as mangas e, efetivamente, trabalharem e começarem, então, a produzir. Agora, com referência ao campo do direito. O campo do direito tem sido, de repente, também uma forma da mulher se realizar profissionalmente. Eu diria por mim e pelas colegas que eu tenho, e pelas pessoas com as quais eu convivo, eu diria que eu tenho visto isso, é a realização de sonho, é a realização de um ideal e, no meu caso, e no caso das colegas com as quais eu convivo, é a realização também de uma profissão e de um idealismo que significa uma oportunidade de fazer o bem para os outros também. Ou seja, ela saiu de casa para continuar defendendo a família fora de casa. Sim. E descobriu aí que ela tem potencial. Exatamente. E hoje a gente percebe também que, não só trabalhando, as mulheres também ocupam muito cargos de gestão. Sim. Isso é crescente no judiciário, a senhora, por exemplo, é um exemplo disso aí, um representante disso aí, como também em outras atividades. Sim. Há uma tendência muito grande para a gestão também. Há também. E a mulher, ela começa a se projetar nas empresas onde ela trabalha, ela mostra esse potencial que ela tem, essa capacidade diferenciada, que eu chamo a atenção para isso, que ela faz, querendo ou não, ela é um fator diferencial no sentido de posturas, no sentido de visão das coisas diferentes do homem. Não digo que seja melhor, mas é uma forma de ver diferente dos homens, e ela tem mostrado que ela também é capaz de gerir, e eu diria, em cargos de direção, principalmente no nosso Tribunal de Justiça, havia uma regulamentação ou uma regimentação que só permitia que ocupassem cargos de direção, só era permitido que ocupassem cargos de direção os mais antigos. Ora, como entre os mais antigos não existiam mulheres,
efetivamente esse fato fez com que a mulher demorasse tanto até a oportunidade de ocupar um cargo de direção. Não foi que às vezes elas não tivessem capacidade, não. É que havia uma certa proibição, uma certa vedação. Desconfiança, digamos assim, também. Não. Uma certa proibição que não fosse os mais antigos. Então, as mulheres não estavam envolvidas. Elas estavam chegando agora. Elas estavam começando a chegar. E a partir do momento que elas começaram a chegar, também houve a mudança na legislação. E a partir de um determinado tempo para cá, houve mudança no próprio regimento que permitiu que os mais novos pudessem qualquer desembargador, concorrer. desembargadora, né? Exatamente. E essa oportunidade fez com que a mulher também concorresse em igualdade com os homens, os mais novos, e aí houve, então, essa chance para as mulheres. Eu diria que a primeira a ocupar um cargo de direção, a desembargadora Márcia Milanês, e aí, a partir daí, houve tentativas de outras, mas, efetivamente, na última eleição, o tribunal elegeu 2 mulheres para os cargos de direção, que é, no caso, da desembargadora Áurea, que está ocupando a 2ª vice-presidência, e eu tive, a terceira vice-presidência, eu tive o prazer de ganhar dos colegas que votaram em mim o voto de confiança para ocupar a 3ª vice-presidência. Ou seja, a mulher não mostra só que sabe trabalhar, ela chega quebrando paradigmas também, né? Eu gostaria agora que você só contasse para a gente sabe que não foi fácil, contasse para a gente os desafios e as dificuldades que a mulher encontra no campo do trabalho. Mas eu gostaria que o senhor falasse isso daqui a pouquinho, fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos abrindo uma série de programas em homenagem às mulheres, especialmente às magistradas, no mês internacional delas. E a nossa entrevistada é a 3ª vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Mariângela Meyer Pires Faleiro. Doutora Mariângela, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito, então, desses desafios e dificuldades que a mulher sempre encontrou e encontra ainda no campo do trabalho. Conta para a gente como é que foi essa conquista, essa trajetória. Olha, eu diria que as dificuldades normais que qualquer mulher enfrenta em qualquer campo de trabalho. Nada que justificasse um fato que eu possa me lembrar ou me recordar no sentido de um obstáculo que tenha sido colocado na minha vida, não. Só que eu chamo a atenção pelo fato da realidade da mulher que é casada, da mulher que tem filhos, da mulher que é dedicada. Isso significa uma dupla ou tripla jornada, não tenha dúvida disso. Ou seja, a dificuldade do trabalho está fora do trabalho, Sim. na dupla e na tripla jornada. Exatamente. Como esposa, e a mãe. conciliação disso para não prejudicar o trabalho e, ao mesmo tempo, não deixar de dar assistência obrigatória e necessária dentro de casa e dentro do lar e para os filhos e esse acompanhamento que é necessário. Nesse aspecto, eu gostaria que a senhora contasse para a gente outra dificuldade que eu vejo na questão da magistratura, porque trabalha-se de maneira itinerante, de comarca Sim. em comarca. Quer dizer, a senhora vai ter que se deslocar para uma comarca, levar a família, levar os filhos, quer dizer, mexe com a família, mexe com o crescimento dos meninos, dos filhos Sim. também, troca de amiguinhos na escola, de cidade. Isso é uma das dificuldades que a senhora tem que gerenciar. Mas eu diria que a gente tem que mostrar para os filhos que isso é necessário. Isso é necessário para o crescimento deles. Os nossos filhos, no momento que eu diria que eles, inclusive, têm que chamar atenção para isso também, que quando eu estava me preparando, meu filho mais novo estava com cerca de uns 10 anos de idade, o outro com cerca de 12 e o outro com cerca de 15 anos. E eu diria que eles, então, entrando para a adolescência 2 e o de 10 anos. E eu diria que eu chamei meu marido, chamei meus filhos e disse, eu vou me preparar para o concurso. Eu tinha férias-prêmio para tirar, tirei férias-prêmio
e passei a me dedicar de 10 a 12 horas por dia. Para isso, houve um compromisso entre os filhos e o marido, que cada irmão ajudaria o outro, e o marido teria que abrir mão de saídas, de ida para clube e de tudo mais. Então, isso tudo, houve assim um pensamento e um ideal que a gente conquistou juntos. Um projeto da família, né? Exatamente, um projeto de vida que seria melhor para todos, num segundo momento, e que haveria o sacrifício de cada um. Então, eu diria que houve uma aceitação, e a partir do momento em que a gente escolheu a primeira comarca, e que a gente foi visitar a primeira comarca, era tudo novo, os meninos eram novos, dispostos, eu fui disposta a me adaptar, a entrar para um mundo novo, para uma carreira nova, e disposta a abrir mão, quer dizer, deixar tudo, eu digo, aquela roupa velha e vestir o novo, e eles toparam, e aí a gente conseguiu êxito. Então, sabiam que uma escola nova, professores novos, amigos novos, e depois teriam que deixar. Especificamente na magistratura, né? Por mais que se busque a igualdade, né, as competências iguais, existe uma habilidade a mais diferenciada na magistrada em relação ao magistrado? Por exemplo, no direito criminal, no direito penal ou no direito de família, existe uma tendência, uma vocação de um que é melhor para o outro? Eu diria que eu não consigo ver uma diferença entre um e outro, porque nessa convivência que eu tenho tido com colegas, homens também, eu chego a ver que a personalidade chega a ser semelhante tanto do homem quanto da mulher. E a capacidade, e eu diria que um diferencial que a mulher traz é essa capacidade que ela tem de ser mais sensível e de saber conciliar mais, saber dialogar mais. Isso é uma natureza dela dentro do próprio lar. Quantas das vezes que a mulher precisa chegar no marido e falar para o marido, olha, vamos deixar o filho sair e tal, pô, vamos tentar ver se a gente consegue fazer com que ele compreenda que ele tem que chegar mais cedo, mas vamos deixá-lo sair. Então, esse momento de dentro de casa e que a gente trabalha nesse sentido, também ele é levado para a nossa vida profissional. Quantas das vezes? Ali, direito de família, de marido e mulher, Sim. os conflitos pais e filhos. Quantas das vezes uma experiência, e aí eu tenho que chamar também a atenção, porque de repente dizer que na minha experiência de vida como juíza de família, lidando com casais, eu sempre ouvia casais. E sempre fazia questão, coincidentemente, de ouvir a mulher primeiro para ouvir as queixas dela. E nessa minha experiência, eu consegui fazer um diagnóstico no sentido do quê? Que todas as separações em que a mulher chegava para mim e dizia, nossa, doutora, mas eu não sei por que fulano está querendo separar de mim. Eu sou uma esposa de primeira linha, eu faço tudo do jeito que ele quer, eu cozinho, eu lavo, eu passo, até o chinelo dele na porta do banheiro eu deixo. E aí eu ficava muito triste quando eu via isso, porque depois eu ouvia o marido, e o marido dizia, não, isso tudo que ela faz para mim não tem importância. Então, aquilo tudo que ela fazia, que ela achava que era importante, não era importante para ele, por conta da visão dele, do valor que ele dava nas coisas. E aí eu ficava muito triste, porque realmente, para ela estava cumprindo o papel dela, efetivamente de esposa, de dona de casa e tudo, mas não era o que na consequência, a gente estava vendo como melhor para o casal, porque ele decididamente estava disposto a separar. Ainda que não seja possível a reconciliação, pelo menos a convivência com essa Sim. mudança, porque os filhos não podem ser afetados por isso. Né? Mas às vezes já chegava num ponto em que a gente tentava a gente sempre tenta uma reconciliação do casal, no sentido de voltar, ou de impedir, ou de dar um tempo, e às vezes era como se o marido falasse, não tem mais jeito, e às vezes a mulher também. Entendi. Né?
Muito bem, eu vou fazer um novo intervalo agora, doutora Maria Ângela. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora comentasse ainda um pouco mais sobre essas tendências, vocações, habilidades da magistrada, do magistrado, a questão criminal, né? Porque eu já vi casos, por exemplo, de réus dizerem que as juízas são muito rigorosas, outros dizendo que diante de situações até de ameaças, elas ficariam inseguras de lidar com isso. Gostaria de saber, a senhora já se foi ameaçada durante a trajetória da senhora, mas daqui a pouco, a senhora conta para a gente. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Estamos abrindo hoje uma série de programas dedicados às mulheres, especialmente às magistradas, no mês internacional dedicado a elas. A nossa entrevistada é a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Maria Ângela Meia Pires Faleiro. Doutora Maria Ângela, deixei de falar uma questão no bloco anterior a respeito ainda dessas habilidades, dessas vocações da magistrada, do magistrado, na área criminal. Eu já ouvi dizer que as mulheres são muito rigorosas no cumprimento ali da lei e tal, na questão penal. Já outros acham que elas ficam inseguras diante de ameaças. A senhora já foi ameaçada? Como a senhora conviveu com isso? Olha, eu já fui ameaçada. Eu estive como juíza criminal durante quase uns 5 ou 6 anos na capital. Fora, tendo estado no interior também, realizei vários júris no interior também. E eu diria que sempre procurei, eu tenho uma fé muito grande, eu acho que quem nos protege é o nosso Pai do céu mesmo, Nossa Senhora também, e penso que a gente não pode ter medo, nunca tive medo. Eu diria que sempre eu tive uma preocupação de aplicar a lei a quem quer que seja. E muitas das vezes, o que eu acho, e sempre achei, e sempre considerei importante, foi o respeito que nós temos que ter com a pessoa que senta no banco dos réus. Então, já trabalhei e já convivi e já, de repente, tive a oportunidade de estar julgando e processando pessoas de alta periculosidade. Já fui ameaçada por um réu que eu havia condenado pelo crime de latrocínio, e ele realmente chegou a fazer uma ameaça escrita, que acabou sendo descoberta em um presídio, em uma revista no presídio, e como eu seria alvo dele, eu passei a ter a segurança do GAT. Isso me deixou... Que é escolta, essa coisa? Escolta, era escolta diária, 24 horas por dia, havia uma inspeção na portaria do meu prédio, na garagem do meu prédio, qualquer local que eu fosse frequentar, estariam entrando à frente e dando essa segurança. É uma situação extremamente desagradável, mas me preocupava sempre, porque a segurança é dada para mim, como magistrada, mas ela não existia para os meus familiares. Isso sempre me preocupou muito. Um risco Infelizmente, muito grande, né? não é isso, o Estado não tem essa, eu diria, capacidade, ou não tem essa previsão de assegurar toda a família. Sempre me preocupava, mas sempre confiei muito em Deus, e Deus tem sido o meu companheiro. E essa situação foi superada com base, só mudou de vara também? Ela acabou que eu cheguei a essa conclusão. Eu diria, pergunto para mim, por que a senhora deixou a vara criminal? Gostava. Eu acabei deixando a vara criminal porque durante esse período eu vi que haveria o risco disso vir a acontecer outra vez, e que eu precisava de uma cobertura e de uma segurança para a família que eu não tinha. Infelizmente, não existe essa previsão, pelo menos aqui em Minas, e eu acredito que no Brasil, em alguns casos muito esporádicos. Então, eu decidi ir para uma vara de fazenda pública, eu achei que eu estaria mais segura. E aí a ameaça cessou, no caso, né? Não tenha dúvida, eu tive mais sossego. A sociedade está mudando, doutora Maria Ângela, mas não naquela velocidade que todos gostaríamos, né? Sim. Como é que a senhora vê hoje essa onda de agressões de homem às mulheres?
muitas das vezes, ou a maioria das vezes, dentro da própria casa. O judiciário vai conseguir vencer essa batalha? Olha, eu diria que eu tenho visto na mídia aí praticamente todos os dias. E eu tenho ficado estarrecida com os fatos que eu tenho visto, e nos últimos dias, principalmente. Eu diria que eu tenho visto uma violência que nunca, pelo menos se existia, ela não era noticiada, mas noticiada, comprovada, filmada e com provas evidentes de uma animosidade muito grande por parte dos homens contra as mulheres. E aí eu diria que me preocupa demais isso, porque eu não acredito que dentro de um casamento, de uma relação, essa violência ela surja de uma hora para outra, sem que tenha sido dados sinais. Então, parece que não está havendo por parte das mulheres esse cuidado com os pequenos gestos que são demonstrados pelos homens ou que são mostrados pelos homens, pelas atitudes que já dão um indício de que eles serão violentos, que eles já estão sendo violentos. Começa sempre assim: olha, você está muito bonita para sair comigo hoje, vamos ficar aqui em casa, vamos tomar um vinho só nós dois. E aí aquele ciúme velado e que ela não descobre. Ah, não põe essa sua saia, está muito curta, põe aquela saia comprida, fica mais chique e tal, porque ela está mostrando as pernas, ele não quer que isso aconteça, ele tem ciúme e as coisas começam nesse patamar. E aí, de repente, ela quer sair, ele já não deixa que ela saia mais, e a violência começa. Agora, me preocupa também que está havendo demora para essas denúncias. E é importante que todos saibam que a denúncia não precisa ser só da mulher. Quantas das vezes nós assistimos no nosso prédio, no nosso condomínio, se é uma casa, na casa vizinha, gritos, berros, certo? De uma violência que a gente está ali, está do nosso lado, e a gente tem medo de fazer essa denúncia. E efetivamente é necessário que a gente tenha coragem antes que as coisas cheguem a um patamar em que depois não vai adiantar, chega o feminicídio, que já chega o feminicídio. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, doutora Mariângela. Por favor, agora eu gostaria que a senhora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, o que a senhora trouxe para nós? Eu trouxe o livro O Poder do Hábito, do autor americano Charles Duhigg, que é um repórter investigativo do New York Times. Eu diria que eu gostei muito desse livro, porque ele é um estudo feito por ele no sentido do quê? No sentido da capacidade nossa de poder mudar, de podermos mudar nossos hábitos. E com a mudança de hábitos, a gente consegue a transformação. Então, ele mostra e ele demonstra para a gente, através de várias pessoas, ele fala, ele dá exemplo de pessoas e de grandes nomes que tiveram a capacidade ou a visão antecipada de mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina, para buscar uma forma de vida diferente. E ele começou assim, do nada. Ele tinha o hábito, por exemplo, de comer biscoitos e tomar leite 4 horas da tarde no escritório. E aí ele falou: poxa, mas isso está me engordando, o que eu vou fazer? E aí, ao invés de ir para a cantina, como ele ia do próprio escritório, ele passou a sair, dar uma volta no quarteirão, comprou uma fruta, e aí no lugar do biscoito entrou a fruta, e aí ele sentiu que ele estava melhorando a qualidade de vida. Boa indicação, muito obrigado. Bom, doutora Mariângela, nosso tempo está chegando ao fim. Sim. Eu quero agradecê-la pela oportunidade que nos deu aqui de discutirmos aí os desafios, a trajetória das mulheres, das magistradas aí no Poder Judiciário. E só fica me devendo uma volta aqui para falar sobre esse importante trabalho que o senhor está desenvolvendo na terceira vice-presidência, na questão da conciliação, com aqueles centros de conciliação e cidadania. Obrigado pela presença mais uma vez. Foi uma satisfação muito grande. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@
amages.com.br. Obrigado e até a próxima.